para lidar com o machismo, se o machismo está em todo lugar e muitas vezes até em nós, e a gente não percebe, na nossa maneira de pensar, de agir, de reagir, de julgar algumas coisas. O machismo é uma cultura que vem de tanto tempo que às vezes a gente até confunde, às vezes acha que algumas coisas são machismos e não são. Então, ao invés de nós, mulheres, ficarmos discutindo sobre como lidar com o machismo, o que é o machismo, e como que a gente vai conseguir conviver com isso no dia a dia, porque não é do dia para a noite que vai mudar, né, gente? Eu achei melhor a gente trazer um homem para conversar com a gente, um homem que trabalha contra o machismo, que trabalha com a consciência de entender todo esse legado patriarcal que está em tantas atitudes, tantos pensamentos, em tantas ações e a gente não percebe, né? Então eu chamei o Márcio Ogata, meu amigo, ele já está aqui, deixa eu pôr ele aqui, ele chamou ocitocina há um certo tempo e vira e mexe. Ele vai voltar, porque ele fala muito bem desse assunto, pai de 2 meninas. Seja bem-vindo. Boa tarde, Karine, tudo bem? Tudo bem com você? Quanto tempo? Quanto tempo? Tudo ótimo, que bom, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer para a gente conversar aqui um pouquinho sobre machismo. Obrigada a você de vir aqui falar disso, né? Mas eu acho que é tão saudável a gente conversar, homem e mulher, sobre isso, que é isso que a gente precisa para resolver, né, Ogata? Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa dessa união, porque o sistema, na verdade, quer que cada grupo fique dentro das suas ideias, trabalhando sozinho, e isso não, assim não existe coesão, e aí, claro, para o sistema é extremamente confortável do jeito que está. Perfeito. Acho que você pode começar primeiro, contando para essas mulheres sobre o seu trabalho, né? Sobre quem é você, por que você, para mim, era uma pessoa certa para vir falar sobre isso. Legal. Bom, eu sou pai da Lorena, pai da Joana, casado com a Janu, e hoje eu ajudo pais e mães a recuperarem a coragem para que elas possam transformar suas próprias vidas, assim como a dos seus filhos, né? Essa é a essência hoje do meu trabalho. E dentro de toda essa reconstrução que eu tive na minha vida, com certeza talvez o ponto central e que foi impulsionador para que eu fizesse o que eu faço hoje, teve a ver com as minhas filhas e com o machismo que envolve toda a sociedade. Então, foi a partir daí, como eu sempre digo, eu comecei por elas, mas hoje eu faço, claro que por mim também, porque é muito difícil você criar essa consciência se você não tiver o reconhecimento. O primeiro passo sempre é o reconhecimento da situação, reconhecimento que nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista, e se a gente não reconhece isso, fica muito difícil de querer fazer qualquer tipo de mudança, inclusive na nossa própria vida. Sem dúvida. Agora, Gata, você não nasceu com essa consciência. Algum De momento você jeito nenhum. virou, alguma coisa aconteceu para você ver isso, te tocar, né? O que aconteceu? Qual Bom, foi o ponto? com toda certeza, todos nós aqui nascemos machistas, né? O exercício, né, depois que você reconhece esse machismo que nós temos e no qual nós vivemos, é iniciar um processo. E para mim, dentro do meu próprio processo de autoconhecimento, dentro da minha jornada, eu comecei a identificar comportamentos, principalmente do meu ambiente, que começaram a conflitar com os meus valores, né, os meus próprios valores. Então, existe um caso emblemático dentro da minha trajetória, onde eu fazia parte aí de grupos de WhatsApp, de pais da antiga escola das minhas filhas, e algumas situações começaram a me incomodar. Mas como dentro de um grande sistema, né, principalmente no qual os homens acabam sendo também vítimas desse machismo, eu nunca enfrentei, né? Eram situações que me incomodavam, como pornografia, como sexismo, como homofobia, como preconceito racial, mas eu fingia que não via, né? Então, mas aquilo começou a me incomodar numa intensidade muito grande. Até que teve um momento que realmente eu não suportei mais, e aí foi uma decisão de sair desses grupos, e eu já estava dentro de um processo de desconstrução
para poder aí sim começar a me livrar, né, pelo menos disso. Mas é um exercício diário, Karime, não é uma coisa que talvez eu vá passar minha vida inteira buscando essa desconstrução, mas a minha missão sempre é, a cada dia, um pouco menos machista. Isso, para mim, é muito forte, é um valor assim essencial, inegociável hoje para mim. Não, e eu falei aqui na hora que eu abri, né? O machismo, ele é tão sutil em alguns níveis, embora violento, que nós mulheres, né, se a gente não se atentar, nós somos machistas. Né? Eu vejo muitas mulheres com discursos machistas sem saber que estão sendo machistas, né? Existem 4 fases, na minha visão, para essa desconstrução, né? E acho que, como você falou muito bem, as mulheres também estão inseridas nisso. E o primeiro passo talvez seja o mais difícil, que é o reconhecimento. É o reconhecimento que, primeiro, eu estou num sistema machista. 2, que eu também fui criado, o meu aprendizado veio desse sistema patriarcal e machista. E 3, o reconhecimento de que, sim, eu sou machista, tenho comportamentos machistas. E essa talvez seja a fase mais difícil, né? Porque as pessoas, elas estão no piloto automático. É difícil ela criar um conflito que muitas vezes envolve não somente ela, mas envolve pai, envolve marido, envolve todo o ambiente que ela está envolvida. Mas esse reconhecimento é o primeiro passo. Quando eu reconheço que, sim, nós vivemos dessa maneira. O segundo passo, como eu sempre digo, é o conhecimento, né? A partir daí a gente precisa começar a buscar conhecimentos para entender o que é o machismo, mas principalmente o que é o feminismo. Porque existe, né, uma grande narrativa de confusão. E isso é proposital mesmo do sistema patriarcal, é para confundir mesmo. Eu tenho um programa que é o programa Blindagem Emocional, um programa de 21 dias, e a gente toca muito nesse ponto. E tem um exercício que eu faço lá de maneira proposital. Por quê? Porque eu quero mostrar, e a maior parte das pessoas que participam são mulheres, eu quero mostrar para elas que elas se dizem muitas vezes em busca de igualdade. Então eu faço algumas perguntas. Você acha que as mulheres merecem, né, elas devem ganhar o mesmo que homens no mesmo cargo? Você acha que mulheres devem escolher, né, o seu destino, a sua atividade profissional? E são todas respostas que levam, obviamente, ao sim. Sim, 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 sim. E aí eu sempre termino esse exercício falando o seguinte: por que na teoria você é feminista? Porque o feminismo, ele busca a igualdade, esse é o conceito do feminismo, só que ele foi deturpado e ele não é o oposto do machismo. Feminismo é busca de igualdade. Então por que você é feminista na teoria, mas na prática você não é, né? Você não assume esse discurso. E muitas refletem a partir daí. Então, a busca do conhecimento é essencial nesse processo para que elas possam, e para que todos nós possamos, entender como a gente começa a combater esse machismo. Eu acho que esse passo é o primeiro. Sabe por que eu acho isso, ô Gato? Sim. Porque se a gente não entende de fato o que é o machismo, a gente não consegue reconhecer em nós as atitudes. Sim, faz sentido. Essa confusão é muito grande. Então, por quê? Porque, assim, primeiro que existe tantos conceitos sobre machismo que Sim. você conhecer de fato o que é que vai te trazer consciência para você ver onde você está sendo machista ou não. Porque antes disso eu não consigo reconhecer se eu não tenho essa informação. É isso que eu vejo acontecer aqui todos os dias, tá? E sobre, eu achei que você fez uma colocação tão importante, né? Sobre o feminismo não ser o oposto do machismo, senão a gente está fazendo a mesma coisa. Gente, mulheres, me ouçam. Sim. Quando a gente entra num movimento feminista que está olhando para uma exclusão do masculino, uma luta contra o masculino e não uma luta pelos nossos direitos, a gente está sendo machista. A gente está sendo machista. E isso acontece demais, eu vejo direto. Eu vejo direto feministas que se tornaram feministas, entre aspas, mas que estão no lugar de muita dor com o masculino.
E eu entendo, porque todas as dores do feminino vêm do masculino, né, o gato? A gente não tem nem o que discutir. Então eu entendo. E essa dor não permite que muitas consigam parar, se observar, ter esse conhecimento e reconhecimento de que está deturpado esse movimento. Sim, né? sim. E por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente consome, principalmente de informação, né? Existe uma diferença que eu sempre digo, conhecimento é diferente de informação. Informação você pega na internet, o seu tio, a sua tia te manda no WhatsApp, né? Aquelas informações que nem sempre são verídicas, mas o conhecimento não. O conhecimento é preciso tempo, é preciso dedicação, então a gente precisa separar isso. E esse conhecimento é o que vai te dar, muitas vezes, a noção, como você disse, né? Para reconhecer a situação que você está. Porque muita gente que me procura, Karime, por exemplo, muitas mulheres me procuram falando o seguinte: puxa, eu quero sair de um casamento falido, de um casamento abusivo, e eu não consigo, né? Eu não consigo sair desse casamento. E ela não consegue compreender o primeiro passo, que é reconhecer que ela precisa, talvez, buscar, por exemplo, os próprios direitos dela para que ela possa começar a se movimentar, a entrar em ação. Mas na cabeça dela está tão, muitas vezes, incutido que não, ela está errada, que ela, pelo fato dela querer, muitas vezes, sair de um casamento, ela talvez vai carregar uma culpa e ela não quer isso, ela prefere ficar num relacionamento abusivo, num casamento, muitas vezes, falido. Então, a gente precisa entender que existe uma cultura patriarcal muito forte que oprime a mulher, que faz com que a mulher ela carregue uma culpa muito maior do que o homem carrega. O homem não carrega 1% da culpa que as mulheres elas levam muito por essa influência do sistema para uma espécie de dominação. Essa confusão toda acaba caindo nos relacionamentos, né, Elgata? A maneira como é refletido nos relacionamentos, né? Porque a gente atrai aquilo que a gente vibra, né? Sim. Então, essa situação, por exemplo, como a mulher vê essa energia masculina, o homem, né? Como ela se vê nisso, você falou agora, né? Tantas mulheres que você recebe aí e que não conseguem sair do casamento, né? Essa confusão mesmo sobre ser amada e como deve ser uma relação heterossexual, né, que a gente está falando aqui entre homem e mulher, esses papéis ficaram tão confusos. Você observa isso, Gata? Sim, sim, E sim. que tem papel para cada um hoje, né? Porque até o conceito sobre amar, de relacionamento, tudo mudou muito, né? E todo esse machismo, todos esses pensamentos, essa confusão se reflete diretamente nisso. O que você vê disso das mulheres que você recebe aí, Gata? Existe, acho que primeiro, e aí uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, existe um conformismo com uma vida medíocre, né? Com uma vida sem graça. Tem consciência do que é merecimento também, né? Sim, sim. Existe um conformismo muito grande de que a vida é assim, já estou aqui tanto tempo casada, vou fazer essa movimentação agora para quê? Vamos deixar do jeito que está. Só que ela não consegue perceber que ela está muitas vezes pagando um preço muito alto. Por quê? Porque a mente, o cérebro sempre quer garantir a sobrevivência e sair dessa dor em direção ao prazer. Então ela começa a buscar prazeres que vão muitas vezes minando a saúde dela, né? Então é o álcool, um uso muitas vezes abusivo do álcool, comida, enfim, ela vai buscando outras coisas para fugir dessa dor. Então acho que a primeira coisa é entender que não é normal uma vida infeliz. Isso significa que você vai ser feliz 100% do tempo? Óbvio que não, né? Mas a conta, ela precisa ser positiva. É como uma conta bancária. No final lá do dia, do mês, você tem que olhar o extrato e falar o seguinte: a conta está positiva. Agora, a conta ficar negativa o tempo todo, isso é muito perigoso. Então esse conformismo que muitas mulheres acabam tendo, isso vem sim de uma opressão de todo um ambiente. Por quê? E aí a gente precisa compreender, as mulheres, elas infelizmente elas não tiveram as mesmas oportunidades que os homens.
isso é muito real na vida. E muita gente fala o seguinte para mim: ô gata, mas existem mulheres que vão lá, fazem, que elas são fortes e bibibi, bobobó. Isso é uma exceção, isso são exceções. A gente não pode tornar a exceção uma regra. Isso não quer dizer que a mulher não tem essa capacidade de ser forte, ser guerreira e conseguir, por exemplo, sozinha caminhar. Só que a gente precisa entender um contexto. É muito mais difícil você ter que, por exemplo, lidar com maternidade, você lidar com os seus anseios profissionais, com a tua felicidade num trabalho, e lidar com tudo isso, às vezes com os afazeres da casa, enquanto para o homem é muito mais fácil. Teoricamente, ele já foi adestrado aqui. Ele trabalha, e só. Né? Essa estrutura está equivocada, né? Exato, existem muitos pais, né? Estrutural mesmo. Pais homens que eles são praticamente ali turistas dentro do contexto da casa, né? Eles só se divertem com os filhos e tudo sobra para a mãe, tudo fica pesado para as mães. Então, esse reconhecimento dessa estrutura é muito importante para a gente não normalizar mais isso, porque aí é óbvio, essas mulheres estão sem forças, elas não se sentem com coragem para mudar suas vidas, e elas se veem muitas vezes num beco sem saída. Então elas acham que a vida vai ser assim mesmo. E elas ficam esperando um milagre acontecer. Em algum momento um milagre vai acontecer e a minha vida vai mudar. E isso não vai acontecer. Tudo isso que você está falando, essas situações que você está trazendo, são situações que se tornam o fator original de muitas somatizações ginecológicas. Sim. Porque como os relacionamentos refletem muito, né, como a gente se vê como mulher, como a gente vê o masculino, como a relação com pai e mãe, inclusive, né, que são as nossas primeiras referências de feminino e masculino, eu vejo que na investigação biográfica mesmo de origens emocionais aqui, sempre a gente olhar para os relacionamentos está respondendo muitos pontos que ajudam a ver o que a gente tem que trabalhar para resolver esses problemas que somatizaram, né? Isso. Porque, e essa situação de ficar em relacionamentos assim mexem especialmente, agora para as mulheres que estão aqui, com os nossos ovários. Porque a gente perde a libido pela vida, né? E a libido pela vida é essa alegria de viver, a gente estar realizada, fazendo o que a gente gosta, numa rotina que nem sempre vai ser fácil, porque tem as coisas chatas do dia a dia para todo mundo. Mas a gente está vivendo uma vida que a gente escolheu e não uma vida que a gente se conformou, como o Gata bem colocou. E quando a gente fica muito tempo assim, aí isso pode originar diversos problemas, mas eu vejo pegar os ovários, que são os responsáveis pela nossa criatividade, expressão, alegria de viver. Então, cisto nos ovários, ausência de ovulação, menopausa precoce, eu noto muito que quando a origem não é ancestral, a gente precisa de constelação, tá sempre nesse tipo de relacionamento que você está descrevendo aqui. Isso. E além disso, eu vou colocar um outro ponto que eu vejo muito na hipnoterapia, que são os abusos, né? É uma construção. Então, quando a gente pensa num relacionamento como esse que a gente foi conversando aqui, onde, por exemplo, toda a carga emocional de uma casa, dos filhos está em cima da mulher, isso é um relacionamento que a gente pode considerar abusivo também, né? É um relacionamento abusivo. Então, só que essa construção, muitas vezes, ela começou na infância, ela começou na adolescência, porque, infelizmente, o número de mulheres que sofreram algum tipo de abuso é muito grande. Eu reconheço isso aqui, por exemplo, quando eu atendo com a hipnoterapia. São muitas mulheres, realmente sempre tem alguma história de abuso, seja de uma maneira, digamos, sem a penetração, sem realmente um ato sexual consumado, mas abuso, qualquer tipo de abuso. Isso cria ali um pequeno trauma e isso vai se somatizando. Então, o corpo, o que a gente sempre precisa entender sobre o corpo é uma máquina perfeita para garantir a tua sobrevivência. E ele vai sempre se adaptar para que você se mantenha o maior tempo possível viva. É isso, esse corpo foi feito para isso. Quando você começa a ter, como você falou, questão no ovário,
existe normalmente, claro que também existe a possibilidade física, mas existe normalmente o quê? Por trás uma questão emocional. Existe uma questão, por exemplo, num relacionamento que hoje talvez esteja abusivo, que esteja oprimindo essa mulher, fazendo com que ela se sinta inferior, quebrando a sua autoestima em pedaços, deixando ela mais frágil, e isso vai, claro, o corpo vai se adaptando a essa demanda, e isso é extremamente perigoso. Exatamente, gente. Esse ponto que ele falou, são vários tipos de abuso. São vários. Não precisa nem tocar no teu corpo. A gente sabe que o abuso psicológico toca o nosso corpo muito mais profundamente em muitos pontos do que a própria penetração numa violência sexual, né? Eu vejo assim, quando eu converso com mulheres que passaram por um câncer de mama, tá muito associado a mulheres que vivem relações hétero, né? E que deram tudo de si e foram traídas, rejeitadas, deixadas de lado, esquecidas, né? O chakra cardíaco que está aqui entre as mamas, ele está vibrando. E quando tem uma dor muito profunda nele, uma dor, uma tristeza profunda, ele vai irradiar uma vibração negativa, né? Então a gente tem aqui, o que são as mamas? É o tecido, é gordura, né? E aí, para reagir a essa influência energética, formam-se os nódulos. Então, você imagina quanto tempo uma mulher fica nessa situação para esse corpo reagir, então aparecerem nódulos que no primeiro momento não são malignos, mas ainda não são vistos, né? A mulher está olhando para outras coisas até ir lá e virar algo maligno de vez mesmo e vir esse chamado para a mulher reconstruir a história dela a partir de um câncer, né? E olha como que a doença é a própria cura quando a gente olha para o caminho certo. Acho que você pode contar até o que aconteceu com você, né, Gato? Que você tem uma história assim na sua vida. Né? Sim, sim. Mas antes, deixa eu só complementar que quando a gente fala de machismo, por isso que machismo não é apenas uma questão de você buscar combater o machismo é você buscar a igualdade, né? Mas é uma questão muito de saúde também, né? Você talvez hoje esteja aí doente emocionalmente e fisicamente porque você está sendo oprimida dentro desse machismo estrutural, patriarcal, dentro da sua casa. E isso está te fazendo mal, e isso está consumindo a tua energia, consumindo a tua vida. Então, por isso que você precisa reconhecer esse cenário que você está vivendo, porque senão, uma hora, como eu sempre digo, uma hora a conta chega. Como você falou, o câncer de mama, as questões ginecológicas, tudo isso faz com que você vá adoecendo mais rápido. Por isso o machismo, combater o machismo, vai muito além, né? Vai muito além de você buscar a igualdade. Sim, exatamente. E às vezes é na dor que você descobre, né? Você começa a compreender melhor a situação e reconhecer o que você está vivendo. Você muitas vezes precisa passar por um processo, o que eu chamo de morte em vida, né? Você muitas vezes vai ser levada a isso, né? Você tem toda a sua história, eu também tenho a minha. Eu tive um tumor em 2014 no pescoço, que foi exatamente isso, foi uma oportunidade, né, de reconhecer uma vida que não estava legal para mim, uma vida onde eu vivia em depressão há mais ou menos 2 anos de maneira silenciosa, o que é muito perigoso, né? Eu não pedi ajuda, mas hoje, com o conhecimento que eu tenho olhando para trás, eu sei que eu estava em depressão, passei 2 anos numa depressão silenciosa, e uma hora eu tive que fazer uma escolha, porque existe uma vida que foi traçada para você, né? Que foi planejada para você, só que não é a vida que você escolheu. Talvez o relacionamento que você está, talvez a sua escolha profissional não seja a que realmente está ligada aí à sua meta encarnatória, à sua habilidade única, não está ligada a isso. E por isso que autoconhecimento é uma grande escolha de vida. E quando você escolhe o autoconhecimento, você vai ter que enfrentar o sistema, você vai ter que encarar o machismo, você vai ter que talvez fazer escolhas de não frequentar os ambientes
que fazem mal a você. Você talvez vai ter que fazer uma escolha sobre o teu relacionamento, que talvez você esteja empurrando com a barriga há tanto tempo, mas está te fazendo mal, está fazendo com que a sua saúde seja drenada a cada momento. Então, são escolhas a partir daí. Então, a gente precisa, como eu falei, eu acho que são 4 passos para a gente lidar com o machismo. O primeiro o reconhecimento ou o conhecimento. São os dois, eu acho que eles estão muito ligados. O terceiro é você se desconstruir a partir daí, né? Você vai precisar se desconstruir, porque existem crenças, convicções que você aprendeu ao longo do tempo que talvez vão gerar conflito com quem você quer ser, vão gerar conflito com esse novo conhecimento. E o quarto passo eu preciso, a partir de agora, construir. E construir através de evidências. Não é apenas falando, né? Você vai ter que construir novas atitudes. E aí talvez seja a segunda parte mais difícil do processo, que é a hora que você se coloca à prova, é a hora que você realmente começa a mostrar, não somente para o mundo, mas para você, que você a cada dia está buscando ser antimachista. Porque a gente precisa ser, antes de tudo, antimachista. É isso mesmo. É isso mesmo, perfeito. Ô, Gata, quando é que você vai abrir outro programa? Como é que tá? Conta para todo mundo como é que as mulheres te acham, como que as mulheres vão para o seu curso, para trabalhar tudo isso e muito mais. Explica tudo aí pra gente. Beleza, o programa Blindagem Emocional, a gente vai para a 7ª turma, agora em outubro, é a última turma desse ano, e mais de 500 pessoas já passaram pelas outras turmas da Blindagem Emocional. Aliás, tem muita gente aqui que eu vi que está aqui, fico muito feliz, obrigado por vocês estarem aqui. E eu começo a partir de segunda-feira, eu retomo a 3ª temporada das lives da Blindagem Emocional, e lá eu vou falar muito sobre o que é a blindagem emocional, para quem que é a blindagem emocional. O programa é um programa de 21 dias, ao vivo comigo, é um grande processo terapêutico e de autoconhecimento, porque é intenso, é bem intenso, para que a gente possa reconhecer muitas coisas que aconteceram em nossas vidas, para que a gente possa mudar essas interpretações, para que a gente possa voltar a ter coragem para realmente construir a vida que a gente quer. Então, as inscrições estarão abertas no final de setembro, mas a gente começa no dia 11 de outubro, pode marcar aí na agenda, 11 de outubro é a última turma de 2021 da Blindagem Emocional. Tá tudo no link da bio. Tá tudo no link da bio. Se você quiser entrar já na lista especial que eu tenho lá, pode entrar, porque a gente vai ter lá uma condição especial para quem já está nessa lista. É um programa que tem ajudado a fazer com que as pessoas elas despertem, que elas saiam talvez de um piloto automático, que elas reencontrem forças para elas mudarem as vidas, para que elas possam realmente começar a construir o que eu chamo de vida de coragem, né? Que é a vida do agir com o coração. Muito show. Gente, olha só, aqui em cima, entre o como lidar com o machismo, que é o tema de hoje, ao vivo, tem uma flechinha. Se apertando, você já cai no perfil do Gata. Já vai aparecer aqui e você vai lá na link da bio. Eu recomendo muito. O Gata tá aqui como convidado, mas ele é meu amigo pessoal. Eu amo ele, a família dele, a Janu, as meninas. Já tem um tempo aí de parceria, de amizade, de tudo, né? Então o Gata sabe muitas coisas a meu respeito. Eu recomendo muito o trabalho dele, porque a gente reflete no nosso trabalho aquilo que a gente né? O nosso propósito de vida não consegue mais separar o nosso fazer com o amor que está dentro da gente, né? Então eu recomendo tudo que ele faz, não como profissional, mas como o homem, a pessoa que ele é e que eu conheço, tá? Então fica isso uma super sugestão, e sigam o perfil dele, porque ele sempre vem com reflexões, com conhecimentos para o seu autoconhecimento, então é muito bacana. O Gata, quero agradecer mais uma vez sua disponibilidade de estar aqui, essa clareza sua de ser um homem que trabalha em prol de tudo isso. E você sabe que pelo menos uma vez a cada 2, 3 meses você vai voltar, né? Que eu vou puxar você para cá, né? E já estendo o convite, eu gostaria que você também participasse das lives da Blindagem Emocional.
A partir de segunda, né, a gente retoma, é a terceira temporada, e eu vou fazer em 2 horários, então você vai poder escolher o horário. Eu vou fazer às 8h15 da manhã, que é o meu... Se no horário que eu não tô com a Gaia, eu sempre consigo, o dia da semana, mas a gente ajeita. Beleza, às 8h15 da manhã e também às 21h15 da noite. Então vão ser 2 horários a terceira temporada, a gente vai ter aí cerca de 60 lives direto, exatamente para ajudar as pessoas a entenderem o que é a blindagem emocional, como que elas podem ter, né, um reconhecimento das suas próprias emoções para que elas possam mudar os seus comportamentos. Então, eu já estendo o convite para você também participar com a gente um dia desses. Tá aceito. Só a gente ajeitar a data e o horário. Perfeito. Conta comigo, tá bom? Tá legal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Agradeço todo mundo que esteve com a gente. O replay já vai ficar disponível. Se chegou aqui agora, eu sugiro que você assista desde o começo, porque tem bastante coisa para você olhar para você depois e começar a perceber onde é que está o machismo em você também, porque a gente não percebe. E primeiro a gente tem que começar olhando para isso, né? E essa consciência sobre o que é o feminismo, que é a luta pelos nossos direitos e não uma exclusão, uma guerra contra o masculino, gente. Senão a gente está fazendo a mesma coisa e não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, ó, muito obrigada. Obrigado, gata, mais uma vez. Beijo no coração. Amanhã eu tô aqui no mesmo horário com mais uma citocina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.